Capítulo 4 de Gênesis. Domingo passado foi o capítulo 3. Hoje, capítulo 4, versos 1 e 2. Continuamos na nossa série, o Teatro de Deus. Essa é a terceira mensagem. E a mensagem de hoje tem uma aplicação porquê dessa série. Por que essa série surgiu no meu coração? Leia com fé a palavra do nosso Deus. Gênesis capítulo 4, verso 1 e 2. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim agricultor. Vamos orar mais uma vez? Peça a Deus para falar o seu coração. Oração simples, mas que pode mudar o curso da sua vida. Deus, fale comigo nessa noite. Dino, ore por mim, meu irmão, e ore pela igreja. Por favor. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua palavra que foi lida e carecemos de entendê-la. Por isso pedimos que o Espírito Santo do Senhor ministre mais uma vez no coração do nosso pastor Bruno. Amém, Deus. Para que sejamos edificados pela Tua palavra, para que possamos crescer no conhecimento do Senhor e muito mais, fazer aquilo que o Senhor quer que cada um de nós façamos. Que seja mais uma noite marcante em nossas vidas. Amém, Deus. Para o louvor e glória do Teu nome. Para que outras pessoas também venham ao conhecimento que só o Senhor Jesus é Deus. Amém. E certos de que o Senhor há de falar aos nossos corações, nós já te agradecemos por tudo. No nome do Teu Filho Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Nascido em Liverpool, Inglaterra, 1940, John Lennon foi uma das figuras mais influentes da música do século XX. Tornou-se mundialmente conhecido como integrante da famosa banda Os Beatles. No dia 8 de dezembro de 1980, em frente ao edifício Dakota, onde ele morava com Yoko Ono, John Lennon foi assassinado a tiros por Mark Chapman. Chapman era um homem frustrado com conflitos emocionais profundos, sentimento de insignificância, em contraste com John Lennon, que era admirado por milhões de pessoas. E ele criou uma espécie de uma obsessão, raiva, inveja, desejo de destruição. Horas antes do assassinato de John Lennon, ele pediu um autógrafo ao John Lennon. Esperou até um momento oportuno e tirou a vida do famoso John Lennon. Após o assassinato, numa frieza brutal, ele ficou sentado dentro do livro, esperando a polícia chegar. Mais tarde ele confessou, declarou o crime e foi condenado à prisão perpétua. Queridos, nós estamos numa série de mensagens, o Teatro de Deus. E no episódio de hoje, são os primeiros dias fora do Jardim do Éden. Nós vamos caminhar agora fora do Jardim das Delícias de Deus. E Deus quer deixar claro para nós, através do texto de hoje, sobre o nosso novo endereço. Eles foram colocados no jardim, expulsos por causa do pecado. Agora nós temos um novo endereço. E Deus não quer nos iludir. Nós não estamos mais no jardim das delícias. Não é mais a Shalom de Deus. Não é mais o mundo maravilhoso, criado, projetado, um ambiente perfeito para o homem. E a sinceridade de Deus em relação ao nosso novo endereço já é uma ação da graça e da misericórdia dele. Ele quer mostrar para nós o que é a vida fora do Éden.
A fé que eu tenho, queridos, ela não me deixa ser pessimista, nem um otimista cego. Ela não me deixa ser iludido sobre o mundo real. Porque nós não precisamos de ecos religiosos tentando nos iludir para entender que a vida é melhor do que realmente é. Nós não precisamos de uma fé que exija a negação de partes da realidade. Não precisamos e nem devemos fechar os olhos certas coisas e fingir que não existem. A Bíblia é honesta, portanto, bem-vindos a Fora do Éden. Apertem os cintos. Confere aí se você está calçado com as sandálias do Evangelho. Revistam-se de toda a armadura de Deus para que possa resistir o dia mau, depois de terem vencido tudo e permanecer inabaláveis. Sabe por quê, irmãos? Fora do Éden, a morte não respeita os nossos sentimentos mais sinceros e leva embora aquelas pessoas que nós consideramos indispensáveis. Fora do Éden, os amigos viram as costas para amigos. Fora do Éden, os casais se divorciam. Fora do Éden, os funcionários são demitidos, empresas quebram, crianças e idosos são abandonados, parentes perdem o contato. Acidentes fatais acontecem. Deus quer deixar claro que as pessoas na Bíblia são como eu e você. Confusas, fracas, incoerentes, contraditórias, emocionalmente sensíveis. O mundo da Bíblia parece com o nosso. É um mundo quebrado, é um mundo caído. E a honestidade de Deus em nos dizer isso é um ato de amor. Porque somente quem reconhece a realidade da queda pode desejar verdadeiramente a redenção que há em Cristo. Queridos, projeta para mim, Ana Clara. A graça não começa escondendo as feridas do mundo, mas abrindo os nossos olhos para a necessidade de um Redentor. Jesus Cristo é o caminho de volta para o Pai. Entre o paraíso perdido em Gênesis e a cidade restaurada em Apocalipse, existe uma cruz fincada na história, onde o Filho de Deus tomou sobre si a nossa maldição para nos conduzir pela graça ao lar eterno. A minha abordagem de hoje será a mesma da semana passada, considerando a inerrância, a suficiência, a inspiração das Escrituras. Eu creio, assim como Jesus, que os personagens são reais. Aqui não é mito. Caim existiu, Abel existiu. Assim como Adão e Eva, o Novo Testamento olha para essa narrativa e diz que são personagens históricos. Logo no início desse texto, do capítulo 4, nós temos uma genealogia. Isso aqui faz parte de uma genealogia. E as genealogias, elas não estão na Bíblia para nos ajudar a colocar nomes nos nossos filhos. Existe um propósito para a genealogia. A genealogia, ela está sempre marcando um período na história da redenção, finalizando um período ou abrindo um novo período. Por isso que o Novo Testamento começa como, gente? Mateus capítulo 1, verso 1, genealogia de Jesus Cristo. E o que o texto quer nos chamar a atenção aqui é que um novo momento na história está começando. Por isso uma genealogia. Gênesis é o livro dos inícios. O início do mundo, o início do casamento, o início do pecado. O início da pior dor, a dor da morte. A dor da separação. O Espírito Santo quer chamar a nossa atenção de como o enredo agora das Escrituras vai se desenvolver. À luz da promessa de Deus de que um descendente esmagaria a cabeça da serpente, o nascimento de 2 filhos é muito significativo. Começa dizendo que o casal eles tiveram 2 filhos. No meio dessa genealogia, que vai continuar no verso 17, conta a história de Caim e Abel. O foco aqui é Caim. Seu nome é citado 16 vezes. Em 7 ocasiões, Abel é identificado como seu irmão. Caim é o arquétipo, o modelo dos seguidores de Satanás. Ele demonstra claramente o seu parentesco com a serpente quando ele rejeita a voz do Criador. Ele endurece o seu coração.
E mais uma vez eu preciso afirmar para vocês que nós estamos diante de uma narrativa sintética. Não é um arranjo cronológico, dia após dia, mas tópico. Deus registrou aquilo que é indispensável e vai direto ao ponto. Nós terminamos na semana passada com um casal em crise, brigados. Adão colocando culpa em Deus por causa da sua esposa. A culpa é do Senhor, Deus, porque o Senhor me deu essa mulher e essa mulher me enganou. O casal estava em crise, distante um do outro por causa do pecado. Adão colocando a culpa em Deus. E quem é casado aqui sabe que quando a crise bate, o clima de velório que fica dentro de casa. Só falo o necessário. Assim, eu não estou dizendo que isso é certo não, gente. Eu estou descrevendo o que acontece às vezes na casa do pastor. Não se escandalizem. Porque às vezes eu dou umas... lá em casa tem, como é que é o nome mesmo? Porque eu esqueci agora. DR, lá em casa tem DR. Graças a Deus já tem um tempo que não tem DR, mas tem DR lá em casa. E aqui eles estavam desse jeito, separados, distante um do outro. E o texto começa dizendo que eles namoraram. É para abrir os nossos olhos. Depois de uma crise profunda, namoraram. Tiveram filhos. Não é que eles pensaram assim, agora que nós estamos fora do jardim, não tem nada para fazer, vamos namorar pelo menos. A ideia do texto aqui não é isso, é que eles se uniram em fé, acreditando na promessa de Deus, de tal maneira que Eva, ela diz assim, adquiri um varão com a ajuda de Deus. Ela acreditou que Caim seria o descendente que resolveria aquele problema. Isso é importantíssimo para nós. Eles tinham fé. É por isso que eu creio que nós vamos encontrar Adão e Eva no novo céu e na nova terra. Porque eles confiaram no Senhor. Eles acreditaram que Caim seria já o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Tiveram 2 filhos. Calvino achava que eram gêmeos. E o argumento de Calvino não é ruim. Mas o texto não diz isso. Caim significa adquirir, obter. Abel significa nada. Vapor. Abel era pastor de ovelhas. Caim, agricultor. 2 meninos. Que cresceram. 2 homens. E o texto continua. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se você fizer o que é certo, será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você domine. Nós encontramos aqui claramente, ainda que de maneira embrionária, o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Aqui é um ambiente de culto. Claramente conseguimos ver aqui um ambiente de culto. E aprendemos logo com esse texto que Adão e Eva instruíram os seus filhos no caminho da fé, oferecendo sacrifícios. Adão viu o dia que Deus sacrificou um animal e cobriu a sua nudez através da pele daquele animal. Isso é muito importante no desenrolar dessa narrativa. Porque ao contrário daquela ideia popular de achar que o sistema sacrificial só começou com Moisés, não, já começa aqui, com Caim e Abel. Mas o ponto do texto é, por que o Senhor agradou de Abel e não se agradou de Caim e nem da oferta de Caim? Seria porque um trouxe a oferta da terra e o outro trouxe a oferta dos animais? Essa seria a resposta? Existe uma discussão imensa em relação a isso. Se é porque Abel trouxe das primícias, Caim trouxe lá... Mas a discussão, eu acho que não é por aqui. Existe uma explicação que nos ajuda, porque a explicação não tem a ver com sacrifícios, porque Deus sim pediu também sacrifício da terra. Você poderia oferecer sacrifício da terra. Mas se você é um leitor atento do texto, você vai perceber que o texto diz assim, se agradou o Senhor de Abel
e de sua oferta. Não se agradou o Senhor de Caim e nem da sua oferta. A oferta e o adorador são inseparáveis. Não é a questão da oferta em si. Não é que Deus gosta mais de sacrifício de carne. Deus se agradou da pessoa Abel e, consequentemente, agradou da sua oferta. Aí surge outra pergunta. Por quê? Por que Deus se agradou da pessoa de Abel e não agradou da pessoa de Caim? A Bíblia diz claramente para nós que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11 então diz, olha, é impossível agradar a Deus sem fé. Essa mesma Bíblia diz que tudo que nós fazemos que não é por fé é pecado. Como o Antigo Testamento ilumina o Velho Testamento, como o Antigo Testamento ele é ampliado no Novo Testamento, olha o que o Novo Testamento fala desse relato. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. A primeira resposta, porque Deus não aceitou o sacrifício de Caim, porque Caim não tinha fé. Ele não estava oferecendo aquele sacrifício com fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mas tem mais uma informação no Novo Testamento que é importantíssima para que nós possamos compreender o que está acontecendo aqui. E essa é a mais difícil de todas. Projeta. Não sejamos como Caim. Que era o que, gente? O maligno. E matou o irmão. Por que o matou? Porque suas obras eram malignas. E as de seu irmão eram justas. O problema não é o sacrifício que foi oferecido. Porque uma pessoa do maligno não será aceitável diante de Deus, e nem mesmo os seus sacrifícios. Compreenderam por que Deus aceitou de um e não aceitou do outro? Caim era descendente da serpente. E aqui nós temos, de maneira clara, saindo do jardim das delícias, Deus já mostrando para nós um descendente de Satanás e um descendente da mulher. Filhos do mesmo casal. Filhos de Adão e Eva. Por isso Deus disse, eu não me agradei de você, Caim, e muito menos do seu sacrifício. E quando Deus diz isso para Caim, Caim fica extremamente irado, o seu semblante decaiu, a cara fechou, e o Senhor perguntou, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Presta atenção aqui, irmãos, não pisquem agora. Deus joga toda a responsabilidade no homem. O pacto das obras que eu ensinei na primeira mensagem está aqui. Faça o certo e viverás. Sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste, disse Jesus. Se você agir com fé, Caim, você será aceito. Deus está avisando Caim do seu perigo espiritual. E o pecado aqui é descrito como uma criatura ameaçadora, agachada, fora da porta da casa. Eis que o pecado está à porta, Caim. Cumpre a você dominar. Gente, esse texto gritou no meu coração a semana inteira. Eu comecei a preparar esse sermão na segunda-feira. O pecado está à porta, Bruno, querendo te dominar. O pecado está à porta. Uma serpente, só esperando para dar o bote. Qual deveria ser a atitude de Caim? Deus, tem misericórdia de mim que essa raiva não passa. Eu não consigo controlar essa raiva. O que ele fez diante da clara voz de Deus? Projeta na clara. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo? Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou.
mesmo tendo sido previamente advertido, ele desconsiderou a voz de Deus. E vemos claramente aqui que foi um crime premeditado. Presta atenção, igreja. Fora do Éden, qualquer lugar é perigoso. Inclusive Itaperuna. Inclusive Itaperuna. O perigo não está no lugar em si. Exato. Os filhos da serpente estão aí. O homem mau e perverso que a Bíblia diz, está aí. O que começou em Gênesis 3 alcançou rapidamente um homicídio. Caim não esperou a oportunidade para matar o seu irmão. Caim criou uma oportunidade. Ele chega para Abel e diz assim: Abel, oi Caim, vamos ao campo? Vamos, Caim. Tudo bem, vamos lá, vamos ao campo. Não foi um impulso repentino, mas uma frieza calculada. Não foi um acidente, um fratricídio. Um irmão matando outro irmão como resultado direto de Gênesis capítulo 3. O vulcão da raiva entrou em erupção. E sabe o que é curioso? Que nós afirmamos, influenciados pela cultura atual, que o problema é o meio que nós vivemos. Você vai ler isso o tempo inteiro. O meio corrompe, cuidado com isso. É o tráfico, a violência, a droga, a injustiça social, tanta coisa. Eles não tinham internet, gente. Não tinham filmes violentos. Nunca assistiram aquela série Jogos Mortais. Caim e Abel não tinham avós. Irmãos, daqui a pouco eu vou mostrar que tinham. Mas primos, inimigos, sobrinhos. Não tinha exemplo. Caim não viu seu pai matar ninguém. Com quem esse menino aprendeu isso? É por isso que aqui nós encontramos uma das doutrinas caríssimas para o cristianismo, para entender a salvação, a doutrina da depravação total ou depravação radical, como gosta o Sproul. A Bíblia diz que o pecado tocou na nossa central, o coração agora é um coração caído, desesperadamente corrupto, enganoso, a fonte está contaminada. Herman Bavinck, na sua teologia sistemática, diz assim, projeta na Clara: se alguém pudesse ver o homem como ele é, interna e externamente, essa pessoa descobriria traços que se parecem mais com Satanás do que com Deus. Pesado, não? Duro, né? O pecado tocou em todo homem e no homem inteiro. Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Porque é do coração do homem que procede o assassinato. Todas as mazelas vêm de dentro. Você não precisa de exemplo. O exemplo só vai turbinar algo que já tem na sua vida. Eu sei da influência externa. As más conversações corrompem os bons costumes. Sim, mas você não precisa de exemplo. Spurgeon dizia o seguinte: se eu sair do mundo e tirar Satanás da história, eu ainda tenho um inimigo, o meu próprio coração. Porque o coração do problema é o problema do coração. John Stott. Continua o texto. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso eu sou guardador do meu irmão? O Senhor disse: o que foi que você fez? O sangue do seu irmão clama da terra a mim. Irmãos, parece que Deus tem um modo assim de agir, um padrão. As mesmas perguntas que foram feitas para Adão: onde você está? O que aconteceu? E mais uma vez, foi Deus que foi atrás. Isso é humilhante para a gente. O ofendido que vai atrás do ofensor. Mas aqui nós encontramos um contraste muito grande, porque diferente de Adão, que teve medo quando Deus aproximou, Caim encarou Deus, gente.
Caim é afrontoso. Caim diz assim: eu não me lembro de ter recebido a responsabilidade de ser o guardador do meu irmão. Aliás, essa responsabilidade não é do Senhor, não. Eu não tenho essa responsabilidade de ser o tutor do meu irmão. Sarcasmo, hipocrisia com Deus. Ele poderia muito bem ter respondido assim: oh Deus, eu perdi a paciência. Sem uma gota de arrependimento. Certo daquilo que ele fez. Aí Deus diz: a voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Irmãos, quando eu leio esse texto, isso me encoraja tanto. Porque a gente sabe que acontece todos os dias situações terríveis com pessoas inocentes. Crianças são estupradas. Mas isso não passa batido aos olhos de Deus. Deus já está demonstrando aqui que eu estou vendo tudo. O sangue do teu irmão que foi derramado clama a mim. Eu estou vendo tudo, Caim. Nada passa batido aos meus olhos. Verso 11 e 12. E agora ele começa a trazer as maldições sobre a vida de Caim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Até agora Deus não havia amaldiçoado o homem. Deus amaldiçoou a terra, maldita é a terra por tua causa. Deus amaldiçoou a serpente. Agora é hora de Deus amaldiçoar o homem. Maldito é você agora. E tem mais. O que você plantar, você não vai colher. Demonstrando claramente que Caim é descendente da serpente. O solo não vai te dar fruto. Sabe o que isso significa, irmãos? Você será andarilho. Você não vai colher o suor do teu trabalho. Lugar nenhum vai entregar para você. Você vai ter dificuldade. Será fugitivo. Vai andar errante pelo mundo. Assim será a consequência do seu erro. Mas Deus é muito misericordioso também. Continua o texto, verso 13 e 14. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo, me matará. Caim está preocupado não com o pecado, mas com a consequência do pecado. E quando Moisés disse isso aqui, porque foi Moisés que escreveu, eu já falei para vocês, o povo de Deus estava indo em direção ao Egito. Quem ouviu isso aqui entendeu plenamente. Porque em Israel havia uma regra. Se você matasse alguém, o parente do morto, ele se tornaria o vingador do sangue. E Caim tem na cabeça aquilo que nós temos também. Vão fazer comigo igual eu fiz com o outro. É assim que nós agimos? Nós não julgamos os outros pelo nosso coração? Se alguém encontrar comigo, vai fazer a mesma coisa. O problema aqui é que a cabeça de Caim está a prêmio. Agora não tem jeito. Vai acontecer o pior comigo. Mas aqui tem algo importantíssimo, irmãos. As pessoas às vezes leem esse texto e acham que até esse momento da história só existia Adão e Eva, Caim e Abel. 4 pessoas no mundo. Não, queridos. Adão viveu muitos anos, 930 anos. E esse relato aqui, ele não está registrado imediatamente o nascimento de Caim e Abel. Aqui já tinha outros irmãos de Caim e Abel, outros filhos, já existia uma comunidade, e é por isso que ele diz: aquela pessoa que encontrar comigo vai fazer o mesmo, vai me matar também. É claro que eles se casaram entre eles. Às vezes as pessoas me perguntam: Bruno, mas com quem eles se casaram no início? Com irmãos e irmãs. Era assim que funcionava. O próprio Moisés,
ele nasceu de um casamento de um sobrinho com a tia, Joquebede. É quando o povo de Deus se torna uma nação que Deus proíbe. Até esse momento, casava irmão com irmã. Era assim que populava a terra. Por que Deus ele não deixa matar, que alguém mate Caim? Primeiro, para não começar um banho de sangue. Você imagina? Um assassinato atrás do outro. Um parente matando o outro. Olha o que o texto diz. Verso 15 e 16. O Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Deus colocou em Caim uma marca, não apenas para lembrá-lo do seu pecado, mas também para protegê-lo. É impressionante, irmãos, a tolerância de Deus. Não tente adivinhar que marca é essa, não. A Bíblia não diz. E se a Bíblia não diz, você não tem que tentar inventar. Tem algumas pessoas que dizem que marca é essa. Eu prefiro nem mencionar. A Bíblia não diz que marca que Caim recebeu. E Deus condena quem matar Caim seria punido 7 vezes com vingança. A ideia é que a pessoa que matasse Caim ia sofrer um castigo pior do que Caim. Deus não queria que as pessoas começassem a fazer justiça com a própria mão. Um ciclo de morte começar. A pena de morte vai ser estabelecida, sim, por Deus, no capítulo 9. Mas até esse momento não. A terra de Nod é um jogo de palavras com o verbo perambular. Seja onde for, Nod é o oriente do Éden. Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, leste do Éden. Não estava mais naquele ambiente, o jardim da delícia. Agora fugitivo. Não pisquem, irmãos. O agir de Deus ultrapassa a nossa capacidade, não. Fala a verdade. Tem momentos que eu fico paralisado pensando. Preservar Caim? Filho do maligno? Filho do diabo? Mais tarde, quando Deus vai enviar um juízo parcial sobre esse mundo, o dilúvio, ele manda um homem construir uma arca. É isso? 8 pessoas foram colocadas naquela arca. Inclusive, um descendente de Satanás entrou na arca. Por que Deus faz isso? Por que Deus faz isso? É claro, porque um dia ele vai humilhar a serpente. Lembra que eu falei para vocês que ele olha para a serpente e diz assim: você vai rastejar? E eu falei que a serpente não tem asas? Porque ele está falando para Satanás: você será humilhada um dia no grau máximo. O meu filho vai colocar o pé na sua cabeça e esmagar a sua cabeça. Vai ter um momento que eu determinei na história do encontro dos descendentes. Aplicação desse texto aí. No teatro de Deus, o Senhor preserva a semente da serpente para nos ensinar que a nossa vitória não está na fraqueza dos nossos inimigos, mas em sua mão invisível. Deus não precisa enfraquecer o inimigo para vencer. E por causa dessa aplicação aqui, eu estou trabalhando essa série toda com vocês. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós temos uma visão muito pequena de Deus. Nós estamos aqui no ano de Copa do Mundo. A nossa seleção não é a favorita. E às vezes nós achamos o seguinte: Brasil e França, imagina. Se aquela turma toda lesionasse, seria mais fácil para a gente. A gente não tem coragem de falar, mas a gente pensa assim. Se desse uma dor de barriga coletiva,
precisa machucar não, só uma dor de barriga. Nós pensamos assim. No âmbito da política, mesma coisa. Fulano podia morrer de infarto. Deus está nos ensinando que o modus operandi dele não é assim. Deus não precisa da fraqueza do inimigo para vencer nada. Ele disse que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. E ele envia o seu filho a esse mundo na fragilidade de um bebê, gente. Para viver num mundo caído, cheio de descendentes de Caim. Todos eles com sangue nos olhos. E Jesus só morre quando se entrega. Ele se entregou. E a partir daqui, nós temos duas linhas claras. Dos descendentes de Caim, dos descendentes de Abel. O culto aceitável e o culto abominável. Se você continua no verso 17, você vai ver os descendentes de Caim. E chega a um homem chamado Lameque. Já ouviram falar de Lameque? Olha o que o texto diz. E Lameque disse às suas duas esposas, Ada e Zilá: ouçam o que eu digo, vocês mulheres de Lameque, escutem o que eu passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Nervosinho, né? Vamos dar uma balinha de iogurte para ele, de morango, brabinho. Gente, descendente de Caim, polígamo, e chega em casa para as duas esposas e diz assim: olha, presta atenção que eu vou falar para você. Vocês duas, baixem a bola comigo, porque eu batei um homem só porque me pisou. Então não falem alto comigo. Esses são os descendentes de Caim. Mas ao invés de Deus ele encerrar esse capítulo 4 com esse comentário terrível que ia apresentando Caim para nós, Deus retorna a Adão e Eva. Olha aí o finalzinho do capítulo. Adão tornou a ter relações com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. Eva tinha fé e discernimento, gente. E Caim matou. A Sete nasceu-lhe também outro filho, o qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Eva tem clareza que Caim não é o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Mas o ponto da narrativa que quer ficar escancarado para nós, presta atenção. Na batalha entre a semente da mulher e a semente da serpente, Deus é fiel em continuar a linhagem da serpente da mulher. Até aquele dia que um anjo se aproxima de uma moça prometida em casamento e diz: alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo, você ficará grávida. E é do Espírito Santo. Vai nascer do seu ventre o descendente da mulher. E ela louva a Deus como seu Salvador. Aplicações para nós. Primeiro, queridos, o sangue de Abel clama até hoje. Juízo, juízo. E Deus deve julgar, porque Deus é santo. Se Deus encolhesse os ombros, se afastasse, não haveria absoluto moral nesse mundo. O sangue de Abel fala e clama por juízo e justiça, e ecoa até o livro do Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 6, os mártires estão dizendo a Deus: até quando, ó soberano, não vai julgar o que está acontecendo nesse mundo? Até quando? Mas existe um outro sangue que clama. É o sangue que nos purifica de todo o pecado. Projeta, Ana Clara. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Porque o sangue de Jesus vai além da justiça. Ele oferece misericórdia. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. No sangue de Jesus existe perdão, reconciliação, restauração. Esse é o Evangelho, a boa nova da graça divina.
Embora estejamos condenados pela nossa desobediência, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, não conseguimos nos salvar. Caim tira a vida do seu irmão, Jesus dá a sua vida. O pacto das obras foi afirmado. Faz o que é reto e será aceito. Quem consegue? Quem consegue obedecer perfeitamente à lei de Deus? Ninguém. Por isso a Bíblia diz, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Mas Jesus sim, obedeceu toda a lei de Deus. E Ele oferece a boa notícia, que se chama Evangelho. Já está na clara. A lei me condena a fazer, a trabalhar e a correr, me ordena. Mas não me dá pés, nem mãos, nem disposição. Mas o Evangelho é uma boa nova porque me ordena a trabalhar, correr e me esforçar. E me dá braços, pernas e disposição para fazê-lo. O Evangelho diz que Jesus fez por nós o que nós não conseguimos fazer. Por isso se arrependa. Creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Segunda aplicação para nós. O povo de Deus teme que a igreja esteja morrendo. Aí você vai encontrar os profetas do caos. Já viram? Vai acabar, gente. Não tem jeito, vai acabar. Chega na época da eleição, é um outro problema. Ah, se fulano de tal for eleito, a igreja vai ser perseguida e vai acabar. Como se a igreja dependesse de apoio político, gente. Até quando nós vamos acreditar nisso? Até quando? Jesus disse claramente para nós, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus deixou Caim vivo. Deus não precisa da fraqueza dos nossos inimigos. Em breve eu vou pregar uma mensagem sobre Naamã. Naamã era comandante do exército inimigo e Deus curou aquele homem. Como assim, Deus? Curar o inimigo? Deus não precisa da fraqueza do inimigo para vencer. Ele não precisa disso. Aliás, Ele revela a sua mão forte quando preserva. Porque haverá um dia que Satanás será lançado no inferno, mas ainda não é agora. Terceira aplicação. Desde Caim, todas as pessoas do mundo encontram-se ou na posição de Caim ou na posição de Abel. Duas humanidades. Num terreno neutro. Curiosamente, Jesus foi pendurado no meio de dois assassinos. A humanidade toda representada ali. Dois homens que merecem a condenação, mas um chega no momento da sua vida que ele diz assim, Senhor, tem misericórdia de mim, enquanto o outro continua debochando. O filho de Caim continua debochando. Mas houve um momento que um disse, Senhor, não, misericórdia de mim. Os dois erraram. E essa humanidade que está unida a Cristo, essa nova humanidade que deve amar até o inimigo. Como Jesus disse. Não importa quem é o meu próximo. O próximo é a pessoa mais próxima de mim. E pode ser até o meu inimigo. Se ele tiver fome, dá-lhe de comer, diz a Bíblia. Porque foi o que o nosso mestre fez. Ou você acha que na multiplicação dos pães ele só alimentou os discípulos dele? A semente de Caim e a semente de Abel são realidades no mundo. Nós não somos chamados a odiar as sementes de Caim, mas pregar a eles. Anunciar o Evangelho. Não se esqueçam que Paulo, antes da conversão, parecia um descendente de Caim, perseguindo os discípulos. Até o momento da sua conversão maravilhosa. Agora, preste atenção, igreja. Os filhos de Caim vão perseguir a gente. A gente precisa ter consciência disso. E, se possível, vão matar alguns de nós. Mas a igreja continuará viva. A igreja continuará
dando o seu testemunho. Thrasher, se eu não pronunciei errado, ou Thrasher, foi um submarino nuclear da Marinha Americana, que afundou no dia 10 de abril de 1963. O motor parou de funcionar e ele não conseguiu voltar à superfície. A pressão no fundo do mar esmagou o submarino com 129 pessoas. A Marinha Americana conseguiu resgatar o submarino numa profundidade de 2.400 metros. O que surpreendeu aquela equipe foi encontrar alguns peixes em 2.400 metros de profundidade, sem uma capa de aço. O segredo é que aqueles peixes têm dentro de si a mesma pressão que existe fora. Sabe o que a Bíblia diz para mim e para você? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A pressão vai existir. Os filhos de Caim vão pressionar. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós vamos continuar. Porque aquele que começou a boa obra em nós há de completar. E no teatro de Deus, a última cena já está pronta, onde todos estarão de joelhos diante do protagonista, de Jesus Cristo, reconhecendo que só Ele é Senhor. Inclusive todos os filhos de Caim vão se dobrar naquele dia. Eles não vão chamar Jesus de Salvador, nós chamaremos. Mas naquele fechamento lindo, maravilhoso, haverá dobrar de joelhos. Você anseia por esse dia? Vamos orar? Se você puder se colocar de pé, vamos falar com o nosso Deus. O que falar para Deus nessa hora, gente? O que dizer para o Senhor? Quem é o seu Deus? É um Deus pequeno? É um Deus que precisa da fraqueza do outro? O seu Deus é o Deus da Bíblia? Jesus disse assim certa vez: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deus soberano, a tua mão invisível é poderosa demais. Faz todo sentido quando nós lemos na tua palavra o Senhor dizendo para nós: não temas, não tenha medo, eu te ajudo, eu te fortaleço com a minha destra fiel. Não temas. O nosso temor é porque nós acreditamos na força do nosso braço, Deus. Nos ajude a confiar no Senhor. O Deus que dirige a história, porque a história é a história do Senhor. Nos ajude a confiar no sacrifício de Cristo plena e completamente. Deus nos ajude, Senhor, porque o pecado está sempre à porta querendo nos dominar. A tua palavra diz que existe aquele pecado que tenazmente nos assedia. Aquele que nem sempre nós queremos vencer. Aquele que nem sempre queremos fugir. Aquele que em vários momentos nós alimentamos. Nos ajude, Deus. Produza em nós a graça do verdadeiro arrependimento. Quebranta o nosso coração, porque nem quebrantar por nós mesmos nós conseguimos.
Louvado seja o teu nome, porque é maior o que está em nós. O teu Espírito habita no teu povo. Ó Deus, age na nossa vida. Quebranta o nosso coração. Traz um ânimo renovado. Fortalecimento do alto. E nos ajude, Deus, a descansar verdadeiramente em tua soberana mão. Em nome de Jesus, amém. O grupo de louvor vai mais um cântico. Assentai-vos, queridos, nós vamos cantar mais um cântico de louvor e adoração ao nosso Deus. Você que nos visita, que Deus abençoe a sua vida. Domingo você está convidado, de manhã e à noite. De manhã será o encerramento da nossa Semana do Lar. Teremos aqui também a eleição dos presbíteros. E à noite nós vamos continuar a nossa série, O Teatro de Deus. Motivos para agradecer, mais de 1000 razões para louvar, 1000 canções de amor para cantar. Jesus, por tão grande amor que recebi, pela graça que me atrai, por me perdoar sem merecer. Jesus, por regenerar meu coração e me dar a paz sem fim, pelas grandes obras de tuas mãos, Jesus. Graças, oh Jesus, graças, oh Jesus, graças dou por tudo que fizeste a mim, graças por me socorrer nas aflições, por saber que nunca estou só, pelo teu cuidado que é sem fim, Jesus. Autor da minha salvação, meu amado, meu Senhor, seja minha grata adoração, Jesus.
graças. Louvado seja Deus. Aqueles que puderem se colocar de pé, nós vamos orar, encerrando e impetrando a bênção do Senhor. Dino, por favor, meu irmão, traz o microfone para o Márcio aqui, para o Márcio orar por nós. Por favor, Márcio. Depois eu estarei impetrando a bênção do Senhor. Graças damos, Senhor. Graças damos pela revelação da Tua palavra que tanto impactou os nossos corações, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de dedicação a aprender da Tua palavra, a aprender dos Teus propósitos, daquilo que o Senhor tem de tão especial reservado para nós, ó Deus. Muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado porque o Teu Espírito nos trouxe até aqui, ó Deus. Porque de nós mesmos nem isso nós faríamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco durante essa semana, nos conduza, nos direcione, nos proteja, nos guarde. No nome do Senhor Jesus é que nós te suplicamos. Amém. Amém. E agora, povo de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, descendente da mulher, o amor do Pai, o amor que entregou o seu Filho, e as doces consolações do Espírito, o Espírito que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos, repousem sobre nós, Igreja Presbiteriana Cidade Nova, mas com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Deus nos abençoe. Uma semana abençoada.